two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje vamos falar dele. Finalmente vamos falar sobre o Pedrinho Matador. Como que você se sente em relação a isso, Thiago? Você está empolgado para contar esse caso ou você tá meio tipo, ai que merda, estou me sentindo obrigada a falar sobre isso? Não, eu até vou dizer que acredito que eu tô bem tranquilo. Eu só tô um pouco cansado da voz dele, porque eu devo ter literalmente ouvido umas 10 horas da voz desse sujeito, porque eu ouvi podcast, eu ouvi todas as coisas da Record, SBT, Fantástico, que teve sobre ele, porque teve muita coisa sobre ele. E você sabia que na gringa ele é conhecido como Dexter brasileiro? Dexter brasileiro, eu não sabia que ele era conhecido na gringa assim. Porque basicamente ele tem o código de conduta, né? Teoricamente os gringos acham isso e tal. Muitos brasileiros também. Então assim, gente, a gente tá soltando hoje o episódio sobre o Pedrinho Matador porque a gente esperou um pouco pra ver se saía mais notícias e por aí vai. E nesse meio tempo saiu muitas controvérsias envolvendo ele, o que levou eu e o Thiago a pensar que talvez ele fosse um mentiroso compulsivo. Então a gente vai trazer o máximo de informações que a gente conseguiu encontrar. E também outra coisa importante, antes da gente começar, que eu falava que o caso do Pedrinho Matador era um caso meio banido da minha live, né? Porque eu tinha um pouco de receio de contar o caso dele, pelo fato de que ele tinha TikTok, ele era muito ativo nas redes sociais, e vai ser justamente esse o problema, né? Vai ser justamente por isso que mataram ele, né? A gente já vai falar sobre isso. E eu lembro que eu tava fazendo uma live, foi tipo no sábado. Aí eu falei, ai gente, o pessoal pedindo, fala do Pedrinho Matador, fala do Pedrinho Matador. Eu falei, ai gente, eu não vou falar do Pedrinho porque ele tem TikTok, eu tenho medo, sei lá, dele ver a live, não gostar. Não, ele adorava. Eu tinha um leve receio, assim, de pensar que ele poderia ver, sabe? No outro dia ele morreu. Aí o pessoal ficou, Leide, eu não acredito, você falou ontem dele, o cara morreu. Ai, gente, foi muito o timing, assim, eu não sei o que acontece, eu não posso abrir minha boca, porque sempre que eu abro minha boca com alguma coisa, eu não posso, alguma coisa acontece depois, sabe? Acho que eu vou ficar falando, eu vou ganhar na Mega Sena, quem sabe assim eu atraio que eu vou ganhar na Mega Sena. Mas antes da gente começar, vocês sabem que tem como vocês apoiarem o nosso podcast de várias formas possíveis, e uma dessas formas, inclusive, é fazendo o Pix misterioso. O Pix vocês podem mandar literalmente de qualquer valor pro e-mail contato apenas-um-podcast@gmail.com. E essa semana a gente recebeu o Pix da Maria Gabriela da Silva e ela mandou a seguinte mensagem, a gente ama ler as mensagens. Conheci o podcast de vocês por conta das lives no TikTok, só tá tendo resultado. Desde então, estou acompanhando vocês, não perco um episódio e um coraçãozinho vermelho. Muito obrigada, Maria, de verdade. Muito obrigado. A gente agradece demais. Continue ouvindo, compartilhando pros seus amigos. Tira um print, Dando marca a 5 gente. estrelas. Sim, marquem, ajuda muita gente. A gente sempre reposta e a gente sempre agradece. Então, acho que a gente pode começar? Vamos lá, então, falar do Dexter brasileiro. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Pedrinho Matador, na verdade, nasceu como Pedro Rodrigues Filho, nasceu em Santa Rita do Sapucaí, que fica em Minas Gerais, no dia 17 de julho de 1954. E, não é porque ele era brasileiro, não é por nada disso, que a infância dele ia ser diferente do que a gente tá acostumado a ver na vida dos serial killers. Ele nasceu num lar que era bem agressivo, principalmente por conta do pai. Sim, o pai dele era bem agressivo, como a gente conhece, tem aquele histórico de alcoolismo, mas nesse caso eu não vi isso. O que mais me chamou a atenção é que o pai dele batia na mãe até quando ela estava grávida. Algumas pessoas teorizam que isso é um problema para o bebê, isso causa, digamos, danos sérios. Isso vai gerando alguma coisa. Tem várias pesquisas sobre, etc., que isso tem consequências reais no futuro.
Sim, fora que, tipo assim, depois que ele nasce, ele presenciou essas agressões, que vocês sabem que é um problema, né? A criança crescer num lar violento, ela vai ter algum tipo de trauma. Outro problema também bem grande, né? Que diz a história, né? Que nem o Thiago tava comentando, que o pai chutava muito a barriga. E diz a história que ele teve uma rachadura no crânio e tal. Só que essa história é ele que conta. A gente vai ter um primeiro grande problema, é que sempre ele que conta as coisas. Ele que conta que a avó dele era parteira e que ele nasceu com isso, que a avó dele disse. Então a gente não tem muito o fato em si. É sempre a fonte primária é ele, que é bem problemático, porque a gente confia muito nele, a gente vai explicar por quê depois. É que assim, a gente já comentou em outros episódios que tem um problema quando a gente vai ouvir a história pelo ponto de vista do serial killer. Muitas vezes é muito interessante, porém, se, por exemplo, o serial killer tiver o diagnóstico de psicopatia, por exemplo, a gente sabe que psicopatas às vezes têm uma tendência muito grande a aumentar histórias, a mentir. Então da gente ouvir a história e acreditar 100% do ponto de vista de um serial killer. Por isso que a gente sempre recomenda ouvir, tipo, outros lados, se for possível. Mas, assim, a gente percebeu que no caso do Pedrinho, especificamente, a maioria das fontes, a maioria dos jornais entrevistava ele, porém não verificava se aquilo que ele estava falando era verdade. Parece que esse movimento começou a ficar um pouquinho maior agora, depois da morte dele. Tanto que, como eu falei lá no começo, a gente vai trazer todas as polêmicas, todas as questões, porque tem muita mentira, tá, gente? Tem muita mentira por trás, muita coisa que tá sendo desmentida agora. E uma das coisas que a gente achou muito complicada, eu lembro que logo quando o Pedrinho morreu, eu fiz um vídeo falando sobre ele. E uma coisa que comentaram no meu vídeo é falando que meu vídeo tava errado, porque a primeira pessoa que ele matou foi o primo dele. Só que calma, gente, tá? Porque quem falou isso? Ele próprio. Ele próprio, tá? Aí que tá o problema. É isso que eu quero que vocês entendam nesse podcast. A gente vai trazer as informações? Vamos. Porém, ao mesmo tempo, a gente não vai querer que vocês tomem tudo que a gente vai falar nesse podcast hoje como a verdade absoluta sobre o caso do Pedrinho Matador. Exatamente. Só fazendo um parênteses. No caso do Jack Stripador, a gente fez o podcast e falou, ó, isso não é uma verdade absoluta, porque tem várias vertentes. E no caso do Pedrinho, é muito problemático isso, porque ele é a versão primária, ele é a questão. Então, para fazer o fact-check, verificar, é muito mais difícil. Então, você tem que ficar pegando os discursos dele que ele deu ao longo do tempo. E ele troca muito discurso, porque também tem a questão dele ficar vivo. Então, tinha interesse atrás. Exato, né? Porque, tipo, ele deu muitas entrevistas ao longo da vida dele. No começo a gente já falou, ele era uma pessoa que gostava de falar. Ele tinha uma vibe Ed Kemper, né? Ele gostava de falar. E o problema é que, tipo assim, o Ed Kemper, ele manteve o mesmo discurso a vida inteira. O Pedrinho não, teve momentos, assim, entrevistas que ele deu histórias diferentes. Mas voltando, né? Se você vê algumas entrevistas com o Pedrinho, acho que inclusive naquele podcast que ele participou, que ficou bem conhecido, ele fala que a primeira vítima dele foi o primo dele, em que ele jogou esse primo em uma máquina de moer cana. É isso, né? Ele ficou bravo. Exatamente. Ele ficou irritado com o primo dele e empurrou ele nessa máquina de moer cana. Porém, se vocês forem pesquisar em vários sites, tem alguns sites que vão falar que o primo morreu, tem outros sites que vão falar que o primo sobreviveu por pouco, e tem sites que nem vão mencionar essa história. Então, assim, se morreu, se salvou por pouco, fica meio complicado pra gente saber. Porque, como a gente falou, quem conta essa história é o próprio Pedrinho. Então, assim, eu vi que alguns jornais agora tentaram investigar essa história. Sim, inclusive isso, ele fala no Cometa Podcast e também, se não me engano, tem uma matéria antiga do SBT que fala sobre isso. E, ao mesmo tempo, ela gera essa mesma dúvida, porque ele fala, a primeira pessoa que eu matei foi um tal de baiano. E aí, depois ele fala do primo dele, só que ele matou antes. Então, parece que até no próprio reportagem eles não pensam isso. Ou, tipo... Então, se vocês ouvirem o podcast, vai ter essa parte cortada falando sobre, mas é bem complicado, porque o Pedrinho, teoricamente, teve uma briga com o primo. A fala oficial dele é isso. Ele teve uma briga com o primo, e aí depois dessa desavença, o primo tava lá, tipo,
no lugar, e ele achou que ia moer o corpo dele junto, né? E ele falou de um jeito meio tipo, eu vou moer isso e vai, tipo, moer tudo o corpo, e foi só o braço. E no Comenta Podcast ele chega a falar que ele nem foi preso, não aconteceu nada com ele, o avô dele foi lá na polícia, assinou uns documentos e foi tudo liberado, inclusive que o avô dele gostava dele e não teve nenhuma retaliação, porque esse primeiro é tipo terceiro, quarto grau, não era familiar próximo. Mas como a gente falou, é uma história que tem, tipo, vários será? Foi isso mesmo? Será? Tipo, não dá pra entender muito bem, mas a gente trouxe essa informação. Talvez o primo tenha sido uma das primeiras vítimas. Mas outra história que é muito conhecida do Pedrinho, que é essa, eu lembro que quando saiu a notícia de que possivelmente era falsa, o Thiago mandou pra mim e a gente ficou, nossa, como assim? Se você já viu a história do Pedrinho antes, você deve conhecer que uma das primeiras vítimas dele também foi o tal do vice-prefeito da cidade dele, quando ele tinha mais ou menos aí os seus 14 anos, tá? E como que é essa história? Basicamente, em nenhuma entrevista ele nunca citou o nome do cara, pelo que eu tava vendo o pessoal comentar, nunca foi citado o nome do vice-prefeito que ele matou. Era só uma coisa que ele comentava. Ele fala que ele mata esse cara com a espingarda que pertencia ao avô dele, na frente da prefeitura da cidade. E a motivação para ele ter matado esse cara foi porque ele tinha demitido o pai dele, que na época trabalhava como guarda escolar, porque aparentemente o pai do Pedro tinha roubado merenda da escola e ele achava que isso era uma injustiça, então ele foi lá e matou o vice-prefeito. Só que o que acontece? No dia 7/3/2023, ou seja, super recente essa matéria, o G1 publicou uma matéria lá, vocês podem procurar, chamada "Prefeito que Pedrinho Matador diz ter assassinado, na verdade morreu de causas naturais em Minas Gerais". Então assim, quando essa matéria saiu, eu e o Thiago, a gente ficou muito chocado e basicamente o que acontece? Pelo relato do Pedrinho, pela idade que ele fala, pela cidade que ele morava e por aí vai, o pessoal do G1 foi lá dar uma verificada nos fatos. E o que acontece? O chefe executivo do local, cara lá que teria matado, que governou o local entre 1967 e 1971, era um homem chamado Arlete Tales Pereira, que inclusive era uma figura meio... figurinha mesmo da região, né? Era meio... influente. Cidade do interior, você deve ter o prefeito da cidade, aquela pessoa que foi prefeita lá há 500 anos, mas que continua sendo o político da cidade. O tataravô dele foi prefeito, e ele vai ser prefeito, e o filho dele vai ser prefeito. Aqueles políticos, assim, de raiz já, sabe? O Arlete era meio que isso, uma figura muito conhecida da política na região. Diferentemente da história que o Pedrinho sempre contou em vários locais diferentes, ele morreu, na verdade, em 1983, que inclusive eu acho que o Pedrinho já estava preso nessa época, ele estava prestes a ser preso, e ele morreu aos 72 anos de idade de causas naturais. Inclusive, como eu falei antes, ele era uma pessoa tão conhecida na cidade que ele dá o nome do fórum que fica lá em Santa Rita do Sapucaí. Então, assim, como eu falei antes, o Pedrinho nunca citou o nome desse vice-prefeito que ele assassinou, só que mesmo assim, o G1, pelo que eu entendi, eles foram investigar mais a fundo, tipo, cidades da região, outros locais, e por aí vai, o que já contradiz totalmente a história, porque ele falou que era o vice-prefeito da cidade dele. Eles procuraram em Alfenas, eu sei que foram outras cidades que foram pesquisadas, e ainda assim eles não conseguiram. Foram atrás de ver se algum vice-prefeito tinha morrido, e eles não encontraram nada. Então, começaram a investigar a vida dele e já começaram a ver algumas inconsistências, por dizer assim. Eles chegaram até a investigar a possibilidade de um outro distrito que tem lá em Minas Gerais, que chama só Santa Rita, mas eles chegaram a pedir ajuda para a administração local e por aí vai, e eles não confirmaram nenhum registro. Mas que eu falei, só dele, falar que era na cidade dele já não ser, já contradiz a história que ele conta, né? Mas eu acho que é muito importante a gente trazer essa informação, que não se tem certeza se realmente ele matou o vice-prefeito, né? Pode ser que sim? Pode, mas nesse caso específico, tudo indica que não. Ele não ganhou essa fama à toa, né? A gente tá falando, desmentindo, mas ele ganhou essa fama por um objetivo e por um negócio. Não, vai ter muito mais... Calma, gente, esse daqui é só o começo. Parece que é mais nesse começo de história mesmo, que tem certas coisas que a gente olha e pensa, putz, esquisito. Mas a partir de agora vai ter menos
incoerência, um pouquinho menos de incoerência nos fatos. Bom, mas de qualquer forma, seguindo a história que ele conta, ele acaba fugindo pra onde? Ele acaba fugindo para Mogi das Cruzes, onde ele vai começar a roubar e executar traficantes. É aí que ele vai começar a ganhar fama dele. Porque, vamos ser sinceros, Marisa, Pedrinho não é meio que um nome que dá medo. Não, Pedrinho, mas aí vem o Matador. O pessoal da live chama ele de Little Peter the Killer, sabe? Umas coisas assim, sabe? Eu fico pensando, porque, sei lá, eu pensava que na gringa era tipo Lil Peter, alguma coisa assim. Agora eu descobri que é Dexter brasileiro, né? Mas realmente não dá muito medo. E spoiler, né? Ele foge pra Mogi das Cruzes, que spoiler vai ser onde ele vai morrer, né? Mas vida que segue, né? É onde ele vai construir vários amigos, a família, pelo que eu entendi, a família dele muda pra lá. Então, é uma coisa estranha, porque teoricamente na timeline dele, ele mata o prefeito e ele vai pra São Paulo por causa disso, né? De acordo com a timeline que ele apresenta, é assim a ordem dos fatos, né? Mas como o Thiago já adiantou, ele meio que começou a roubar bocas de fumo e matar traficantes. O que vocês sabem que na atual conjuntura do Brasil sempre será uma das coisas mais perigosas pra você fazer na sua vida. Que spoiler, acho que foi um perigo pra vida dele também, né? Mas o que acontece? Ele se mete com outra coisa que é muito perigosa. Mulher de traficante. Gente, a gente não tá falando como se estivesse exagerando novela. Vocês sabem das histórias que brotam aí no grupo do Zap, né? E assim, ele acabou se metendo com uma viúva de um líder do narcotráfico, conhecida como Botina. E logo eles foram morar juntos. Só que o que acontece, né? Mesmo que uma ex dela fosse traficante, parece que a mulher que já namorou um traficante nunca mais pode namorar ninguém, né? Parece que é alguma coisa assim, você não pode ter outra vida, senão vai dar problema, né? E o que rola a partir que ele começa a namorar essa mulher? Nisso acaba que essa companheira dele é morta. Então, o que acontece? O Pedrinho até consegue escapar desses policiais, mas ele não vai deixar essa venda de drogas. Ele acabou meio que com essa expertise que ele vai ganhar nesse mundo do tráfico, ele continua vendendo e tem agora o próprio negócio de drogas. Agora ele virou o traficante. Coisa que muita gente não sabe, aliás. Como muitos casos, como assim, o Vampiro de Niterói, ele começou com roubos pequenos, né? Tipo, alguns roubos aqui e acolá, e isso foi subindo até ele conseguir se envolver com uma pessoa do narcotráfico e ter sua rede de distribuição, vamos dizer assim. Mais tarde, ele passou a se envolver com outra mulher, dessa vez o nome dela era Maria Aparecida Olímpia, que, pasmem, também foi assassinada. De acordo com a história que é contada, depois dele matar várias pessoas, meio que pra vingar a morte da esposa dele, né, a namorada, não sei se eles chegaram a casar, na real, ele foi atrás de várias pessoas que ele acreditava ser o assassino da mulher dele. Porém, depois de muito tempo, ele descobriu que o assassino tinha sido um traficante que era rival dele. E assim, agora é uma coisa bem cinematográfica, de acordo com o que se conta. Eu digo cinematográfica porque eu consigo imaginar isso dentro de um filme. Nossa, parece uma coisa meio tipo Poderoso Chefão, parece uma coisa tipo cinematográfica que ele vai fazer e só... Porque ele invade uma festa de casamento junto com 4 amigos e ele mata o traficante que era rival dele, assassino da Maria, e também ele mata outras 6 pessoas dentro dessa festa e deixa 16 feridas. E assim, nessa época ele não era nem maior de idade ainda, ele não tinha nem completado seus 18 anos, então a gente tá bem no começo da vida dele. E ele ainda se orgulha muito de falar que ele não matou nenhuma criança e nenhuma mulher, porque ele tinha esse código de conduta, teoricamente. Pra ele era importante, ele só matava quem era ruim do ponto de vista dele. É isso, exatamente. Ruim do ponto de vista dele, isso é uma coisa que os próprios psiquiatras que avaliaram ele falaram. Psiquiatras, assim, que realmente tiveram contato. A gente já vai entrar em mais detalhes sobre o que esses psiquiatras diagnosticaram ele, por aí vai. Bom, ele acaba sendo condenado daí aos 18 anos de idade, condenado a 128 anos de prisão por, assim...
Por conta desse assassinato, pelo que eu entendi. Por esses assassinatos e alguns outros, porque não era só isso, ele já tinha um histórico. Ele já tinha, na época que ele namorou aquela primeira mulher, ele já tinha cometido outros assassinatos e tal, e daí ele é meio que preso por conta de tudo isso. E vai ser na prisão, acho que essa daí é um fato que a maioria das pessoas conhece, vai ser na prisão que ele vai cometer a maior parte dos assassinatos, né? Estima-se que ele tenha assassinado pelo menos umas 48 pessoas dentro de todos esses anos que ele esteve preso, né? Em mais de uma instituição, aliás. E vai ser na prisão. Confesso que eu não sabia desse detalhe, eu descobri hoje. Que ele vai matar o pai dele. Isso mais ou menos ele tinha 20 anos de idade quando ele recebe a informação que a mãe dele tinha sido assassinada a golpes de facão. Foram 21 golpes de facão. E assim, ele estava determinado, né? Se ele tinha se vingado do assassino da mulher dele, da mãe, ia ser uma busca implacável, né? Sim, você vê que o Pedrinho tem essa questão de vingança várias vezes, e para ele sempre é uma questão muito mais pessoal. Ele leva aquilo pro pessoal ao extremo, porque o que acontece? Ele, pelo jeito, ele jura o pai de morte, e ele fala que ele vai comer o coração do pai, sabe? Essa história é muito conhecida. Porque depois ele descobre, né, gente? Ele decidiu que ele ia descobrir quem que era a pessoa que tinha matado a mãe dele. Aí ele acaba, né? Bem coisa, descobriu que foi o pai que matou a mãe. E assim, eles estavam no mesmo presídio. E vai ter essa coisa do coração que a gente já vai entender melhor. Segundo uma entrevista que ele deu pro grande Marcelo Rezende, né? Na Record, o Pedrinho Matador confessou que ele esfaqueou o pai dele 22 vezes com uma peixeira. Peixeira é um tipo de faca grande, né? Que é pra abrir a barriga do peixe, né? Alguma coisa assim. Ele meio que falou que ele fez uma faca na prisão. No Ficha Criminal, que é um outro podcast que fala muito sobre ele, sobre o Maníaco do Parque. A gente, inclusive, tem um podcast sobre o Maníaco do Parque. Fala que ele meio que teve alguma ajuda dentro da polícia para conseguir fazer esses assassinatos, sabe? Então, é bem estranho. Tem muitos casos, que nem quando a gente, não sei se você lembra, quando a gente gravou... Não sei se a gente chegou a gravar sobre o Robert Mousley, que foi aquele serial killer de pedófilos. E o Robert Mousley tem momentos que a gente pensa, os policiais sabiam que ele não gostava, né? Então parecia que era proposital, eles jogavam as pessoas na mesma sala, sabe? Então, tipo, isso acontece. E o Pedrinho tem uma, digamos, curiosidade, é que ele passou pelos piores presídios do Brasil, basicamente. Ele passou pelo Carandiru, ele passou pelo presídio do estado, ele passou pelo presídio de Taubaté. Para quem não sabe, o presídio de Taubaté é aquele que a galera jogou futebol com a cabeça do inimigo, que jogou, digamos, na mesa da juíza a cabeça do inimigo para mostrar para a juíza que eles não estavam de brincadeira e que aquilo era uma rebelião, sabe? Então, ele não frequentou lugares como soft, é sempre lugares bem barra pesadas. Exato, gente. Então, assim, eram prisões, assim, que é, tipo, o pior do Brasil. Tipo, o pior do Brasil tava lá, né? E assim, segundo essa mesma entrevista que ele deu pro Marcelo Rezende, ele fala que ele não comeu o coração, ele fala que ele mastigou. São coisas diferentes, né? Você comer, você precisa necessariamente engolir. Na entrevista que ele deu pro Marcelo Rezende, ele fala que ele só mastigou, mas aí, pelo que eu entendi, tem outras entrevistas que ele fala outra coisa. E entra essa questão de novo, né? O que acontece? Tem algumas entrevistas que eu acho que ele dá pra Folha, que ele diz que ele não foi ele que matou o pai dele, que foi outras pessoas, porque segundo ele não queria aquela exposição naquele momento. Então é bem diversificado isso, sobre se ele matou, se ele não matou, mas ele sempre fala que ele cometeu esse crime, que ele abriu o coração, e tanto que no Cometa Podcast ele fala como se eu jurei ele de morte, eu falei que ia comer o coração, mas eu meio que não queria, mas já tinha falado o que ia fazer, eu vou fazer, né? Sou homem de cumprir palavra, tipo assim, como se fosse um negócio super paranoico, né? E como o Thiago falou, né, parecia assim que ele, tipo, não vamos falar, os policiais ajudavam ele, vamos falar que passavam um paninho, assim, né, vamos usar esse termo pra ficar um pouco mais suave. É que, digamos, no começo eles meio que não sabiam, né? Tipo, ele foi criando a fama de ser matador de bandido, teoricamente. Ele trabalhou para algumas facções,
Ele fez parte, acho que, de uma facção antes do PCC, que é o primeiro comando da capital. Então ele era respeitado dentro dos presídios. E tem muitas histórias que, tipo, ele tava numa viatura com outro preso. Então, tipo, ele vai criando essa fama de bad boy. Mas antes da gente ir para outros casos, né, fechando essa questão do pai, em algumas entrevistas, né, se não me engano, dessa mesma que ele dá pro Marcelo Rezende, ele fala que ele tinha uma arma na cintura. Aí até acho que o Marcelo pergunta, tá, mas como que você tinha uma arma dentro da prisão? Daí ele fala que era porque ele tinha aprisionado um guarda dentro da cela e pegou a arma dele, mas que ele decidiu usar a faca pra matar o pai dele ao invés da arma e não sei o que, sabe? Bem aquela coisa assim, bem contando assim. E em qualquer entrevista que você vê o Pedrinho falando dos crimes dele, você vê um brilho no olho. Você vê, não adianta você falar que não. Que ele tinha uma tatuagem no braço chamado Mato por Prazer, alguma coisa assim. Então, tipo, ele realmente gostava daquilo. E tem uma diferença, digamos, ele dentro da cadeia e ele fora da cadeia. Dizem que os primeiros crimes dele eram envolvidos mais com arma de fogo do que com faca. Diz que quando ele foi pra prisão que ele virou mais sangrento, digamos assim. E também, assim, pensando no contexto da prisão, faca é uma das armas mais fáceis de serem feitas lá dentro. Porque isso foi uma coisa que eu já verifiquei em vários casos, assim, tipo, dá pra transformar uma colher em faca, dá pra fazer várias coisas, assim. Vocês sabem que a criatividade de preso é uma coisa que vai além dos horizontes, né? Qualquer coisa pode virar uma arma dentro da prisão, né? Já vi uns carcereiros falando, né, por que não tem tomada 220, por que não tem ventilador, essas coisas, porque várias coisas eles podem... Gente, a pessoa tá presa, cabeça vazia, oficina do diabo, é verdade, gente. Eu, assim, quando eu tô sozinha, o máximo que eu fazia é pedir um iFood, sendo que eu tô devendo olho, sabe? Já comi, chorei ontem porque eu comi doce, não devia ter comido, sabe? O máximo que eu vou cometer é isso. Mas é isso, né, gente? Prisão tem dessas, né? E nessa mesma entrevista, novamente, ele vai falar sobre o tal código de conduta. Ele fala que o código se aplicava a jovens que não respeitavam o patrimônio público e aos velhos que estavam na sua lista das pessoas que mais incomodavam ele. Não, é que ele também tinha aquela questão dele não gostar de estuprador. Dizem que é muito por causa das esposas dele que morreram e tal. De acordo com os registros policiais, o Pedrinho foi preso definitivamente no dia 24 de maio de 1973. Viveu a maior parte da sua vida na prisão, aonde ele fez, como a gente já falou antes, a maioria das suas vítimas. É aí que a gente vai entrar nas várias histórias da prisão e a estadia do Pedrinho lá. Uma das histórias mais conhecidas é que ele teria matado um companheiro de viagem. Tipo, eles estavam no transporte pra ir pra penitenciária, né, no Camburão. Os dois estavam algemados e ele teria matado o cara que estava junto com ele. E esse cara tinha sido condenado por estupro. Então, eram várias histórias, essa é uma delas. Também tem a história que ele teria matado 2 companheiros de cela, porque, de acordo com ele, eles roncavam demais. Infinitas histórias, né, sobre Pedrinho. Até porque, querendo ou não, existe um número de vítimas confirmadas, né? Sim, essa é uma das grandes questões, porque o que ele fala fora da prisão não se tem muito, mas os da prisão tem muito registro. A gente não teve acesso aos laudos, a tudo isso, mas pelo que muitos especialistas dizem, o que ele fazia era registrado. Então, acabava acontecendo umas outras coisas. Por exemplo, ele acabava matando uma pessoa, mas quem levava era um outro laranja. E por que essa pessoa levava a culpa de um crime? É meio estranho, né? Mas é que é para mostrar força. Então essa outra pessoa precisava sobreviver na prisão, ele precisava disso. Então o Pedrinho ajudava muitas pessoas e etc. E ele tinha uma boa convivência no crime e as pessoas temiam ele. Não era brincadeira. Ele era temido porque, tipo, onde ele ficava, ele matava presos. Então... até por isso, abrindo um parênteses, né? Por que muitos especialistas em segurança, muitos especialistas em sistema penitenciário falam do porquê é perigoso misturar criminosos de graus diferentes? Porque, né, gente, querendo ou não, existe uma diferença entre um traficante, um assassino e uma pessoa que, por exemplo, roubou um botijão de gás para fazer comida para a família.
Tem uma diferença. A pessoa que roubou, sei lá, roubou uma televisão. O adolescente para roubar uma televisão. Por que isso é perigoso? Porque dentro da cadeia, se ela estiver misturada com essas pessoas, ela vai ter que se forçar praticamente a entrar no meio. É uma questão de sobrevivência, basicamente. E também vai ter toda aquela questão que ela vai aprender coisas que ela não teria aprendido se ela ficasse mais ou menos com o pessoal que cometeu o mesmo tipo de crime. Eu falo sempre do caso do Ed Kemper, que foi o que eu fiz o meu TCC sobre, né? Mas ele mesmo fala que quando ele foi preso pela primeira vez, ele teve contato com pessoas que tinham estuprado, coisa que ele nunca tinha feito antes. E aí ele conheceu isso, aí ele começou a ter desejo de cometer esse tipo de coisa. Por isso que a gente fala que é muito complicada essa mistura, né? Porque a gente vê... Tudo bem, o Pedrinho já é um caso que não tem nada a ver com isso que eu tô falando, mas... É por isso que a gente vê tantas pessoas falando sobre por que é meio delicado misturar as pessoas, né? Porque é o sistema da prisão. E outra coisa que a gente tem que falar é que essas pessoas que o Pedrinho matava, digamos, ele que julgava. Tinha pessoas que não tinham nem terminado o devido processo legal, digamos assim. Ela nem era considerada o culpado pelo Estado. Ela já estava na prisão, mas podia estar tramitando o processo dessa pessoa e ele matava. Porque ele considerava aquela pessoa. Então, tipo, eu vi vários juristas falando isso, tipo, ele era meio que esse juiz. Então, assim, né? Serial killer, Pedrinho era. Ele recebe essa classificação. Não adianta você falar que não, igual pessoas falaram no meu vídeo. Não, ele não era serial killer, era justiceiro. A gente já vai entrar em mais detalhes sobre essa questão, aliás. Ele era, gente, ponto. Ele recebe essa classificação e ponto. Aí, se vocês já viram casos de serial killer, você sabe que existe o tal do modus operandi, os padrões, as assinaturas, não sei o quê. Eu tinha um modus operandi, que nem o BTK, assim, que tem aquele modus operandi, aquele padrão, assim, bem limpo, assim, vamos dizer. Você consegue ver o passo a passo de tudo. Claro, tinha o padrão. Primeiramente, a maioria das vítimas dele eram pessoas do mundo do crime, né, que como o Thiago adiantou, ele julgava elas, e daí ele cometia os assassinatos, principalmente pessoas ligadas ao tráfico. Eu percebo que foi boa parte das vítimas dele, principalmente dentro da prisão, como o Thiago também já adiantou, ele fazia muito uso de facas. Porém, em uma reportagem que tá na revista Época, lá eles afirmam que ele teria matado pelo menos 10 pessoas quebrando o pescoço delas. Então, assim, tem um modus operandi? Tem, mas não é que nem em muitos casos, assim, que é aquela coisa linear, vamos dizer assim. E diz que tinha muito de questão de oportunidade também. Por exemplo, ele estava com 4 aliados e tinha 3 pessoas que ele queria matar. Então, sempre quando ele tinha oportunidade, ele matava. E ele era muito frio nessa questão de ser psicopata, de que ele se fazia de seu amigo se precisasse para te matar. Era o máximo dissimulado, ele jurava tudo pra você pra poder te matar, se ele queria te matar realmente. E ele fala isso várias vezes. Então assim, né, como a gente já adiantou, ele passou por vários locais, ele quase pode pedir uma música pro Fantástico, né, podia, né, porque morreu, de todos os locais clássicos, assim, que ele passou, né, Carandiru, enfim, né, inclusive a gente tem que fazer um podcast sobre Carandiru. Ele passou pela penitenciária de Araraquara, onde ele foi julgado pelo juiz corregedor de ter sido um dos fundadores de uma suposta organização criminosa chamada Serpentes Negras. E após uma rebelião que aconteceu em 1985, Pedrinho foi acusado da morte de 4 detentos e transferido para a casa de custódia de Taubaté, que na época era considerado tipo o presídio mais seguro do estado de São Paulo. Sim e não, porque teoricamente a custódia de Taubaté é onde vai se ter o estopim do primeiro comando da capital, que é o PCC, e o que os presos teoricamente odiavam esse presídio porque, segundo eles eram torturados, condições insalubres, não tinham comida, tinha, por exemplo, um dos líderes do PCC ficou 6 anos sem ter direito de alguém visitar ele. Se você acha isso errado, certo, não quero discutir isso, mas é meio que por isso que vai rolar as rebeliões, assim, que eram muito violentas. Tipo, é por isso que tem muita raiva reprimida e vai rolar as rebeliões. E também alguns presos famosos vão aparecer aí, né, Marisa?
Gente, foi nessa daí que deu a treta com o maníaco do parque. Eu amo essa fofoca, gente. Que fofoca. Foi aí, né? Foi no presídio de Taubaté. Ai, gente, encontra a rinha dos serial killers. Lá no podcast do Maníaco do Parque a gente contou a história, né? Mas vamos trazer pra cá. Pedrinho Matador ficou na mesma prisão que o Maníaco do Parque. Maníaco do Parque, ele já era mais gordinho nessa época, né? E o que acontece? O Pedrinho jurava ele de morte. Acho que inclusive eu passo depois a cena pra você adicionar no podcast dele falando que ele odiava o Maníaco do Parque, porque, como a gente falou antes, ele não gostava de homens que faziam violências contra mulheres. Estuprador, assassino, e o Maníaco do Parque era o quê? Um estuprador. E também tinha uma questão de mídia, né? Porque as pessoas foram lá para ver o Francisco, não foram para ver ele. Tanto que o Rezende, faz as entrevistas com o Maníaco do Parque e tanto com o Pedrinho, eles meio que se encontram assim, porque ele queria fazer com o Francisco a entrevista. Então, rola meio essa questão de ego, de mídia. Vamos dizer assim que, tipo, na época que aconteceu o caso do Maníaco do Parque, era ele que a mídia queria. Não o Pedrinho. O Pedrinho já tava passado, já tinha dado um monte de entrevista, sabe? Já era. Então o Pedrinho, acho que ele foi meio que ficando ou com raiva, ele pensou que era essa mídia de volta pra mim. Tem essa questão sim, né? E tinha a grande questão do Francisco ele ser muito, como eu posso dizer, protegido, porque ele era odiado por todo mundo dentro do presídio. Tipo, ninguém gostava dele. Por toda a nação, né? Não só o pessoal do presídio, né, gente? O Maníaco do Parque, enfim, vão lá ver o podcast se não conhece a história, né? E também tem digamos que a discussão entre eles, porque teoricamente o Maníaco do Parque ele ficava tipo tomando sol sozinho, pelo que eu entendi. E aí tava o Pedrinho num lado, eles tinham tipo uma grade entre eles, e aí o Pedrinho jura ele de morte, realmente fala, você vai morrer, etc. E aí diz que o Maníaco do Parque gospe nele, e aí ele ficou tipo puto. Aí falam que o Pedrinho, acho que ele falou em umas entrevistas, não, mas eu desviei do guspe. Aí parece que é meio ele tentando sair por cima, assim, da história. Depois de um tempo deu uma rebelião, porque como a gente falou, o pessoal, principalmente das facções, estavam meio revoltados com a vida dentro do presídio. Como a gente falou, bola de futebol de cabeça humana, enfim, né, gente? Era uma coisa bem terrível, né? Dá até um pouco de receio de falar, mas não briguem com a gente, tá? A gente só tá contando o caso. E sabe uma coisa bizarra que eu não sabia? Que o mesmo diretor desse presídio de Taubaté foi o diretor do presídio do Carandiru. E depois ele foi assassinado em algum plano. Eu não sei qual plano, se foi do PCC, mas eu sei que depois ele chega a ser assassinado. Mas isso diz muito sobre as revoltas, né? Mas voltando, deu uma rebelião. E o que acontece? Era uma rebelião justamente reivindicando condições de vida melhor dentro do presídio. E o Pedrinho, nessa época, ele trabalhava meio como office boy dentro da prisão. Ele meio que dava recado de uma ala pra outra e tal. Era meio que essa função dele dentro da prisão pra facção, né? E quando deu essa rebelião, uma coisa que preocupou muito a facção, por mais que todo mundo ali odiasse o Maníaco do Parque, era de que o Pedrinho se aproveitasse dessa situação, que tava, enfim, rolando uma rebelião, e matasse o Maníaco do Parque. Porque, pense, o que eles iam noticiar? A morte do Maníaco do Parque. E o PCC, né, enfim, a facção não queria isso. Eles queriam que olhassem pra revolta que eles estavam fazendo. Então, eles meio que esconderam cada um deles de lados opostos da prisão e a rinha não aconteceu, basicamente. Basicamente, o Maníaco do Parque fala que não aconteceu nada com ele. Mas, pelo que os laudos dizem, quando ele foi transferido, diz que ele apanhou bastante, diz que não foi uma vida fácil. Tipo, diz que tinham acho que 9 pessoas juradas de morte. Ele ficou junto com essa galera jurada de morte, mas acabou que o que foi dito não toquem nele, porque senão vai acabar com as nossas reivindicações. Então, tanto que foi anunciado que o Maníaco do Parque tinha sido morto, e depois o DPEM, que é a questão penitenciária, negou isso. Chegaram a noticiar mesmo não tendo acontecendo, né? Mas o Maníaco do Parque não foi o único famoso que o Pedrinho lidou na custódia de Taubaté, quase Tremembé, né? Versão masculina, né? Pelo que eu tô vendo, né? Que em 1987,
lá na casa de custódia, ele quase assassinou um homem chamado Rosmany Ramos, que talvez vocês não conheçam, mas ele era um ex-médico que no final da década de 70, começo da década de 80, se tornou um traficante internacional. Inclusive, gente, eu fiquei chocada com essa informação, ele traficava com o avião particular dele, porque como ele era médico, ele tinha muito dinheiro, depois ele virou traficante, né, gente? Então, assim, ele foi preso em 1981, esse cara, né, condenado a 53 anos de prisão por roubo de aviões, contrabando de automóveis, pelo assassinato do seu piloto pessoal, fora toda essa questão do tráfico internacional. Mas, pelo que eu entendi, o assassinato não rolou, foi um quase assassinato, tanto que esse maluco aí tá vivo até hoje, acho que tá até solto já. Então, foi outra pessoa, assim, que é relativamente conhecida no mundo do crime, que cruzou o caminho do Pedrinho, mas dessa vez também não deu certo. E aí, acho que a gente pode pular se o Pedrinho teve ou não um diagnóstico, né, clínico. Ele teve um diagnóstico? Eu acho que outra coisa que vale a pena comentar é que o Pedrinho, ele, depois de muitos assassinatos que ele fez, eles acharam prudente deixar ele sozinho, né? Então ele ele ficou acho que 15 ou 20 anos meio que não uma solitária, mas tipo, ele era separado dos outros presos, porque diz que até os policiais tinham medo que ele fosse matar outros presos. E isso gerava toda uma papelada. Tipo, tinha todo um problema envolvido. Chamar IML, etc. Perícia, polícia. Tinha toda uma burocracia que os policiais não queriam. Então, meio que ele foi separado, assim. E ele parou de matar por um tempo. Exato. Como a gente pontuou lá no começo, né? Quando eu fiz o vídeo falando sobre o Pedrinho e tal, e me referi a ele como serial killer, muitas pessoas comentaram no meu vídeo: não, ele não é serial killer, ele é justiceiro, não sei o que, lá, lá, lá. Não, gente. Ele é serial killer, e caso vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso antes, existem meio que 4 tipos de serial killer, né? São 4 tipos de homicidas. E um desses tipos é o que é conhecido como serial killer missionário. Como a palavra já indica, missionário geralmente é uma pessoa que tem alguma missão na vida, né? Uma missão, geralmente missionário tem mais a ver com religião, né? Pra espalhar a fé. Jones, que temos podcast sobre ele aqui. O Charles Manson também tem uma vibe. Mas de seita, a gente pode pensar meio que por esses moldes, né? Então, o Pedrinho Matador, ele é classificado como serial killer do tipo missionário. Inclusive, é muito interessante essa coisa, tem vários outros, tá, gente? Tem o sádico, enfim. Que basicamente são assassinos que acreditam que tem uma missão na Terra. E no caso dele, a missão dele era ser o justiceiro mesmo, né? Era vingar aqueles que ele achava que era a pessoa errada. E basicamente vai ser justamente por causa dessas características que ele vai receber o tal diagnóstico dele. Ele foi analisado por 2 psiquiatras que fizeram uma avaliação, né, para ter o laudo pericial. Esse laudo saiu em 1982. Os psiquiatras eram o Dr. Antônio José Elias Andraus e o Dr. Norberto Zouser Jr. De acordo com o laudo, eles escreveram que sua maior motivação de vida era a afirmação violenta do próprio eu. Eu acho essa frase, assim... Acho que é muito isso. Acho que, gente, literalmente a gente tinha uma tatuagem escrita mato por prazer, né? Matar por prazer. Sei lá qual que era a conjugação verbal. E a gente nem falou, mas ele tem essa questão de ele ter pacto com o demônio. Então ele falava para os presos que ele tinha um pacto e que Satanás, tipo, protegia ele. Então que ele não ia morrer, sabe? Ele tinha toda uma mística. Então assim... Era que nem escrever afirmação violenta do próprio eu. E ele acabou recebendo o diagnóstico de caráter paranoide e antissocial, que seria, eu acredito, o transtorno de personalidade paranoide e o transtorno de personalidade antissocial, que alguns, nem todos, falam que é semelhante, pelo menos, com o que a gente conhece como psicopatia, né? E o que acontece, né? Fui dar uma pesquisadinha. O transtorno de personalidade paranoide é caracterizado por um padrão generalizado de desconfiança e suspeitas injustificadas dos outros, que envolve interpretar seus motivos como maliciosos. O indivíduo que sofre de tal transtorno costuma distorcer a realidade, principalmente em relação aos outros. Ou seja, fez total sentido sobre absolutamente tudo que a gente falou do Pedrinho até agora, né? Porque assim, cara, beleza, a gente não vai entrar se é certo ou errado, alguém vingar outros criminosos, não é esse o ponto que a gente quer falar e tal. A gente quer falar que realmente a gente vê que ele julgava os outros, né? E ele criava essas outras realidades na cabeça dele, que essas pessoas mereciam morrer.
A gente não tá entrando no mérito se é certo ou errado o que ele fez. A gente tá falando que o diagnóstico faz total sentido se a gente for analisar o caso, né? É isso que a gente quer que vocês entendam. Então, assim, ele cumpriu aproximadamente 34 anos de prisão até que ele foi solto no dia 24 de abril de 2007. E o que rola depois que ele foi solto pela primeira vez? Pelo que os registros dizem, né? Ele também, pelo que eu vi, ele ficou um tempo em Balneário Camboriú, ele tinha alguns trabalhos lá. Ele trabalhava como caseiro em Balneário. Então, e aí ele até fala bem disso, e pelo que eu vi, as pessoas falavam bem, que ele era uma pessoa tranquila. Uma coisa que eu achei bizarríssima é que ele era uma pessoa honesta, tipo, proba. Aham. Então, eu acho que as pessoas meio que não conheciam o histórico dele, né? Mas Imagino eu. tudo bem, né? Até aí tudo bem. Só que essa liberdade não dura muito tempo, né? Porque pensa, ele foi solto em abril de 2007, não, até que durou bastante tempo. E ele vai ser preso de novo quando? Em 2011, na zona rural de Balneário Camboriú. E por que ele vai ser preso novamente depois desses 8 anos? Segundo o telejornal RBC Notícias, ele teria que cumprir 8 anos pelos crimes de motim e cárcere privado. Que eram crimes que ele tinha cometido enquanto ele estava preso lá em São Paulo. Meio que o processo saiu só depois. Aí ele teve que voltar para a prisão e daí ele foi liberado novamente em 2018. Dessa vez ele foi libertado de vez, né? Até o desfecho do caso, ele foi libertado aos 64 anos. Pra vocês terem noção, ele passou 42 anos preso. Um terço da vida dele ele passou na prisão, basicamente. E o que rola a partir daí, né? Serial killers brasileiros, né? O que rola a partir daí, né? Primeira coisa clássica. Primeira coisa clássica, ele começou a entender a palavra de Deus e ele se converteu para evangélico. Exato, né? A gente fala que é clássico, gente, porque vários serial killers fazem isso. A gente também não tá entrando no mérito se isso é certo ou errado e tal. Não é isso. A gente tá falando que isso acontece muito em vários casos. E além disso, ele chegou a ter um canal no YouTube. Que, gente, eu fico muito chocada com a carice de pau, tá? Desculpa, que o nome do canal dele era Pedrinho Ex-Matador. E o primeiro canal que ele teve com outro que era um tal cara chamado Pablo Silva P2, que pelo que eu entendi também era ex-criminoso, né? Ou eu tô errado? Era meio que o melhor amigo dele, se não me engano, alguma coisa assim. Eles eram bem próximos. Outra coisa, ele tinha um TikTok, ele era bem ativo, né? Ele tinha TikTok. Só que parece que ele teve uma treta depois com esse Pablo. Aí eles fecharam o canal. Aí depois ele abriu outro canal que era dele. E mesmo ele tendo o canal, tipo, com esse Pablo, tipo, só tinha vídeo do Pedrinho. Eu cheguei a ver na época antes do canal sumir. Aí ele tinha TikTok, tá, gente? Ele fez live aqui no TikTok que eu vi com meus próprios olhos. Não cheguei a assistir, mas eu vi ele fazendo live. Ele postava aqui no TikTok. Ele era muito ativo nas redes sociais. Sempre postando coisas assim, como a gente falou, ele sempre gostou de falar sobre ele mesmo, tá? Ele sempre curtiu essa vibe. Curtia também mostrar as coisas dele, tanto que no canal dele eu lembro que tinha vários vídeos dele, tipo, numa casa de reabilitação. Não sei se era uma coisa da igreja dele e tal. Também tinha vários vídeos dele pescando, vários vídeos com o netinho dele, né? Que ele tem um filho. Ele tem um filho, vídeos com, tipo, o netinho dele, sabe? Umas coisas bem... Você olha o vídeo, tirando as tatuagens que você olha, você acha que ele é um vovozinho. Qualquer. Sim, porque a idade chegava, né? Ele já tinha os cabelos brancos, já dava pra ver que ele já tava numa certa idade. Tinha vezes que... Foi bizarro, porque tem alguns vídeos dele indo em shopping, assim, e como que ele ficou chocado com o shopping, sabe? Eu sei que no TikTok, porque eu vi várias pessoas falando sobre o caso dele antes dele morrer, que tipo, ele no TikTok ele falava sobre trabalho duro, porque essa geração tem que trabalhar duro, sabe? Tipo, não pode ter os erros dele, Que nem eu falei, se você não soubesse do contexto, quem ele era, você acha que é um vovozinho como outro qualquer. Porque até a voz dele tava de vovozinho já, sabe? Então, assim, você olhava ele, parecia um vovozinho. Aí você via ele todo tatuado, assim, você já pensava, calma aí, esse vovozinho aí é diferente, né? Daí você... Que essa tatuagem dele é bem tatuagem de prisão, tá, gente? É por isso que eu tô falando. Mas ele trocou todas, basicamente. Que ele tinha mato por prazer, ele cobriu. Pô, ele tinha 2 tatuagens pras ex-mulheres, né?
que ele cobriu as duas, ele tinha uma no braço, uma do prazer que ele cobriu com uma pena. Eu sei porque eu vi um monte de vídeo, gente, sério. Ele cobriu o braço com uma pena, ele cobriu as mãos, então, tipo, tudo que ele podia cobrir, ele cobriu. Até ele tinha, acho que um demônio no braço, que ele também cobriu. Bom, o que acontece? Como a gente mencionou, ele era ativo nas redes sociais, ele era praticamente uma TikToker, né? Ele era TikToker também. E o que acontece? A gente que trabalha com redes sociais, é uma coisa que eu aprendi, gente, eu tenho medo. Eu só posto os locais depois que eu vou embora, sabe? É uma coisa assim. Pedrinho parecia que não seguia essa mesma índole, porque, assim, quem trabalha com redes sociais ou quem posta muito nas redes sociais, se expõe. Sim. De algum jeito ou de outro você vai mostrar o lugar que você tá, e etc. Coisas que você tá fazendo. Então, meio que as pessoas vão saber o que tá rolando, né? Exato. E o que acontece, se eu não me engano, acho que tipo uma semana antes dele ser assassinado, né? 4 dias antes, pelo que eu vi. 4 dias antes dele ser assassinado, ele postou que ele tava em Mogi das Cruzes. E o que acontece, né, gente? Como a gente mencionou desde o começo, claro, a gente não sabe se foi isso, né? Mas ele tinha muitos inimigos, né? Ele tinha muitos inimigos, ele se meteu com todos os tipos de criminosos, de todos os escalões. Então, obviamente, ele ia ter muitas pessoas que odiavam ele. E se ele jurava todo mundo de morte, com certeza ele era jurado de morte também. E foi isso que aconteceu, né? Você pode contar essa parte, assim como que foi o fim de Pedrinho Matador? Bom, basicamente no dia 5 de março de 2023, aos 68 anos, o Pedrinho ele vai ser assassinado em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, na frente da sua residência. Então, segundo algumas apurações que aconteceram, um carro preto ficou vigiando o lugar onde ele estava. 2 homens encapuzados, eles saíram de um carro. Inclusive, eles tiveram a capacidade de falar para outras pessoas, tipo, saiam daqui, vocês não, a gente não quer vocês, a gente só quer matar ele. Eles dão um tiro no Pedrinho, eles dão alguns tiros no Pedrinho e também cortam a garganta. Era pra ter certeza que matou mesmo, né, gente? Não... A não sobreviver. Então assim, esse foi o fim dele, né? Ele foi assassinado. Ainda não houve um desfecho sobre quem assassinou ele, quem mandou matar, quem que foi. Eu até parece que eu vi que parece que os caras estavam usando uma máscara do Coringa, uma coisa assim, teve alguma treta assim que eu vi de relance. Eu também não consegui checar isso, mas dizem que rolou isso daí também, mas eu não sei se é verdade. Então assim, até o momento da gravação desse podcast que tá rolando no dia 29/3/2023, né? Então até o momento, né, não temos um desfecho. E cheguei a falar pro Thiago, acho muito difícil ter um desfecho, sinceramente. Porque a polícia tá, tipo, a passos de tartaruga, tentando resolver isso, né, gente? Porque, como diria Avril Lavigne, complicated. E ele também fez alguns livros, autobiografia, estava escrevendo um livro, então... Ele já tinha a autobiografia dele, que, se eu não me engano, ele escreveu junto com uma psicóloga. E depois ele ia lançar uma continuação. Acho que justamente quando ele tava falando da continuação do livro, que ele falou que ele tava em Mogi e tal, foi alguma treta assim. Então, tanto que pra vocês verem como ele passou meio que, digamos, invisível, ele foi por 3 anos ele foi jardineiro de uma escola, tá ligado, em Mogi. Então, ele sabia se esconder lá, tipo, meio que ninguém sabia que ele tava em Mogi. Que nem eu falei, né? Se você não conhece o contexto, você olha ele, acha que é um vovozinho como outro qualquer, sabe? Tem que saber o contexto mesmo. E muitas pessoas tinham medo que depois que ele saísse da prisão, ele ia matar e etc. Não, depois que ele saiu, gente, vale lembrar isso, em 2018, ele não cometeu mais nenhum assassinato. Tudo bem que ele saiu com 64 anos, né? Morreu aos 68, mas não houve nenhuma incidência de outro crime depois que ele saiu da prisão. Isso é uma coisa importante de falar. Vamos começar o momento 5 centavos, que é o momento que a gente dá nossas opiniões pessoais sobre o caso. Bom, eu acho que eu já te falei isso pessoalmente, mas eu acho muito bizarro ele ter
vivido tanto tempo, porque ele morreu justamente no ambiente que ele se criou, que é um ambiente de violência, morte e brutalidade, sabe? Então, tipo, o fim dele foi tudo que ele já tinha feito na vida. E eu acho que ele, sei lá, demoraram pra ter a vingança, tipo, porque ele diz, não sei se é verdade, a gente não consegue confirmar ao certo, mas pelo que eu sei, ele diz ter 100 pessoas. Pelo que os especialistas dizem, tinham acho que 73 confirmadas, 76. A gente já esqueceu de falar, foram 71 vítimas, assim, confirmadas, mas como eu sempre falo, serial killer a gente sempre pode jogar pra mais, né? Então, tem gente que afirma que foi 100 e tal. Tanto que o Pedrinho, se eu não me engano, ele tá em 6º lugar dos maiores serial killers da história. 10º lugar. Ele move muitas paixões, porque, querendo ou não, as pessoas têm uma visão de bandido bom é bandido morto. E eu acho que muitos policiais passaram a mão nele, tipo assim, não efetivamente, tipo, ajudaram ele, mas só não fizeram muita coisa. E o que você acha sobre esse caso todo? Chega a pensar, tipo, ai, se foi certo ou errado o que ele fez. Pra mim, não tô nem aí. Eu gosto de pensar nesse caso mesmo, mas na questão, tipo, como o diagnóstico dele faz total sentido, primeiramente. Fez sentido esse laudo, né, que saiu pelos 2 psiquiatras. E também, que eu falei, acho que pra você, ou não sei se eu comentei com meu namorado, ou se foi com os dois, que tem muito uma vibe Henry Luca, que foi também um serial killer que confessava tudo. Tudo que você falava pra ele, foi você, ele falava, foi. Tanto que chegou um momento assim que ele tinha comentado, que ele tinha confessado 600 assassinatos e a polícia ficou, puta que pariu, o que é isso, né? Aí foram averiguar, viram que, tipo, ele não tinha matado nem metade, assim, nada, nem 5% do que ele confessou. Então, assim, é muito difícil. Porque, como a gente falou, no caso do Pedrinho, a maioria das fontes que a gente tem é ele mesmo. Então, eu fico pensando pra caramba, assim, tipo, nessa questão. Será que foi ele? Será que não? Em alguns casos, e como que tem muita controvérsia, basicamente. Porque é muito difícil, bom, agora vamos para umas áreas mais técnicas. É muito difícil pensar que ele é a nossa fonte primária de informação. Então, a gente tem que comparar o que ele fala com o que tem na realidade. Só que na realidade, na maioria das vezes, é ele também que gera o outro conteúdo. Então é meio absurdo, sabe? Assim, gente, é um caso, assim, que a gente, não sei, eu não me sentia confortável em falar e pensar que, tipo... Porque, tipo, beleza, tem muitos outros serial killers brasileiros que estão à solta e tal, mas no caso dele o que me incomodava pra falar era saber que ele era ativo nas redes sociais e tal, que inclusive ele oferecia pra que influencers entrevistassem ele em troca de dinheiro, né? Ele contatou várias meninas, né? Então... Eu não sei se você lembra, mas você até chegou a falar isso pra mim no começo, tipo, eu acho que se a gente quisesse, a gente conseguia entrevistar, porque ele é muito falador. Aberto, só que ele cobrava, tá, gente? Essa questão, eu não sabia que ele cobrava. Fiquei sabendo depois que eu vi uma influência falando que ele pediu R$800 pra entrevistar ele. Eu falei, tá, R$800 eu não gasto nem comigo. Nem comigo eu tô gastando R$800. Quem dirá dá pro Pedrinho Matador. Então, assim, não tem como a gente entrevistar ele mais, só se a gente usar um tabuleiro Ouija. E assim... Coisa que eu acho bizarra, se você for no canal dele hoje, tem a terapeuta dele, que meio que se considera como filha, e ela tem feito live. Tipo, pra uma terapeuta, é meio estranho. É que assim, a relação dele com a terapeuta, que foi a mulher que ajudou a escrever a biografia, é uma relação bem estranha, tá? Não vamos entrar em muitos detalhes, mas ela, tipo, olhem por vocês, sabe? Vão lá e olhem, tá lá. Ainda, sabe? Tá lá, dá pra ver. Inclusive ela fez live depois dele tá morto, sabe? Ela fez mais de uma live. Tipo, ela perdeu quase um pai, tipo... Então... Ela falou, e a terapeuta, por isso que a gente acha que é meio esquisito, mas enfim, né? Não vamos falar muito.
Mas de qualquer forma, muito obrigada você que ouviu esse episódio até o final. Se você tiver sugestão de algum caso, ou de repente tiver alguma outra informação sobre o caso do Pedrinho, né? Já que ele esteve Brasil afora, vai que você conhece um vô, um tio que conheceu ele, vai saber. Conta pra gente lá no Instagram. E muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigado, galera. Valeu, até o próximo episódio.